Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise. Hoje, a gente vai mergulhar direto na própria essência da humanidade. Vamos desvendar aquela grande divisão, a fronteira absoluta entre o nosso instinto puramente biológico e a nossa fascinante capacidade de criar cultura. É uma exploração e tanto para entendermos o que de fato nos torna humanos. Bom, para dar o pontapé inicial, vamos lançar no ar aquela pergunta filosófica definitiva. Afinal, quem somos nós? Como a gente logo vai perceber, a existência humana vai infinitamente além da pura biologia. Pensemos na cena de uma mãe segurando um bebê recém-nascido. É algo que ilustra de forma brilhante como, desde o primeiríssimo momento de vida, a nossa herança genética é imediatamente abraçada por um mundo cultural inteiro que já estava lá antes de nascermos. A gente não cai num vácuo. A vida biológica se entrelaça na hora com a sociedade. E para guiar a nossa jornada hoje, o roteiro vai passar por biologia versus cultura, a limitação do instinto animal, os 3 tipos de signos, a versatilidade dos símbolos e, por fim, a construção da sociedade. Vamos lá. Parte 1. Biologia versus cultura. O encontro do natural com o fabricado. O ponto crucial aqui é o seguinte: a gente vive um dualismo o tempo todo. Todo organismo precisa comer para sobreviver, correto? Isso é um instinto biológico. Mas a forma como matamos essa fome, seja usando talheres, criando receitas complexas ou seguindo regras rigorosas de etiqueta, isso é 100% fabricado. A nossa identidade cultural basicamente pega o instinto bruto e dita as regras. Tem uma observação do filósofo Maurice Merleau-Ponty que acerta na mosca sobre esse assunto. Ele argumenta que, no ser humano, é literalmente impossível separar o animal natural do espírito fabricado. Não dá para pensar na gente como um bolo em camadas, com a biologia na base e a cultura no topo. Na verdade, está tudo perfeitamente fundido. Para ancorar isso no mundo real, vale lembrar do caso impressionante de Kaspar Hauser, lá em 1828. Ele foi um jovem mantido em isolamento extremo desde a infância. Quando finalmente surgiu em público, não conseguia nem falar. Esse vazio absoluto de linguagem prova uma coisa fundamental. A cultura não veio no sangue. Nós construímos tudo isso juntos, através do convívio. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte. A limitação do instinto animal. O que significa estar preso ao presente? Quando comparamos a realidade animal com o pensamento humano, fica bem claro que os animais possuem uma inteligência incrível, claro, mas ela é fundamentalmente prática e ligada à sobrevivência. Eles operam por estímulos e vivem presos ali, no agora. Já o pensamento humano é livre. A gente consegue refletir de forma abstrata, inventar coisas de propósito e viajar sem barreiras entre a lembrança do passado e os planos para o futuro. Vamos então para a parte 3, os 3 tipos de signos. Como saltamos do concreto para o abstrato. Como é que a gente dá esse salto gigantesco do instinto imediato para o pensamento reflexivo? A chave está numa área chamada semiótica. Ela é a ciência que estuda como a nossa comunicação evolui, partindo de um objeto físico até virar uma ideia puramente abstrata. A semiótica organiza isso numa hierarquia de 3 níveis. Primeiro, temos os ícones, que funcionam por semelhança visual. Depois, os índices, que operam por proximidade ou contiguidade física. E lá no topo estão os símbolos, que são convenções totalmente arbitrárias e exclusivas da mente humana. Imaginemos uma daquelas placas azuis de trânsito com o desenho de um garfo e uma colher cruzados para avisar que tem um restaurante por perto. Esse é o exemplo perfeito de um ícone, no nível mais concreto. Por quê? Porque o desenho se parece exatamente com a coisa real no mundo físico. A semelhança é direta. Por outro lado, se pensarmos em pegadas marcadas nas imensas dunas de areia, isso já funciona como um índice. O índice comunica através de uma lógica causal por proximidade. Onde há fumaça, há fogo. Onde há pegadas, logo se conclui que alguém caminhou por ali recentemente. Inclusive, na natureza, muitos animais são mestres absolutos em ler índices para sobreviver. E chegamos na parte 4, a versatilidade dos símbolos, onde a capacidade humana não encontra limites. Os símbolos dão um passo gigantesco além. Eles não dependem de semelhança ou de lógica física. São convenções sociais completamente arbitrárias. É por isso que aquele objeto de 4 pernas onde a gente senta é chamado de cadeira no Brasil, de chair na língua inglesa e de stool na Alemanha. O som da palavra não tem nada a ver com o material do objeto. O significado só existe porque a sociedade concordou com ele. E além de serem arbitrários, os símbolos podem mudar imensamente com o tempo.
Peguemos o exemplo da palavra latina crux. Dependendo da era cultural, essa forma representou desde a orientação pelos pontos cardeais e um terrível instrumento de execução até se transformar num maior ícone do cristianismo ou mesmo ser apropriada historicamente como uma insígnia pelos nazistas. O símbolo carrega significados drasticamente diferentes dependendo da cultura. Como o filósofo Ernst Cassirer aponta de forma brilhante, um símbolo humano genuíno nunca é rígido. Ao contrário das reações instintivas dos animais, o nosso símbolo é extremamente versátil e móvel. Ele viaja no tempo e ganha novos contornos constantemente. O que nos traz a nossa quinta e última parte: a construção da sociedade. O poder da intervenção abstrata. É através dessa complexa linguagem simbólica que a gente consegue fazer uma intervenção abstrata poderosa no mundo. A linguagem nos dá aquele passo para trás, distanciando a nossa mente da realidade nua e crua. Em vez de apenas reagir ao ambiente no susto, a humanidade recua, reorganiza a experiência na cabeça e aí retorna ao mundo para criar um significado totalmente novo. Devido a isso, a linguagem é sem dúvida a fundação de tudo que fazemos. É usando a linguagem que a gente transmite conhecimento através das gerações, que tecemos as narrativas e os mitos originais, que estabelecemos a religião para conectar a comunidade e que construímos tanto as regras da ciência quanto a imensa profundidade da arte. Para encerrarmos esta análise, consideremos a emoção contida numa obra magistral como Saudade, pintada por Almeida Júnior em 1899. Apenas símbolos num pedaço de papel, evocando uma dor invisível e universal. Fica a provocação final. Não seria justamente esse poder imenso de codificar e compartilhar sentimentos abstratos que, no fim das contas, nos eleva definitivamente além do instinto biológico animal? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar e continuemos sempre a explorar os mistérios do comportamento humano.